Pronto, vamos lá, pessoal. Boa noite, né, a todos aí. Então, vamos continuar, né, quer dizer, recomeçar a aula anterior, já que não deu para salvar nada, né, da gravação. Então, voltando, né, o assunto de hoje, né, continuando, a ementa do curso é grandezas e unidades de medida, né. Então, como a gente vai ver, o seguinte, né, o que seria uma grandeza, para começar, né, já que grandezas e unidades de medidas, a gente tem que definir o que seria uma grandeza. Então, grandeza, certo? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Então, quando você pode medir alguma coisa, a gente diz que isso é uma grandeza. Mas a medir não é no sentido de só medir comprimento. Quando a gente fala medir, a gente associa logo a medir a altura, né? Medir uma distância, a medir um tamanho. Só que medir, eu posso medir qualquer coisa, né? Eu posso medir a massa de uma pessoa, eu posso medir o comprimento de uma pessoa, eu posso medir a quantidade de corrente elétrica que passa no fio, eu posso medir o tempo que eu gasto para fazer determinada tarefa. Então, por exemplo, quando eu calculo, né, quando eu faço uma medição de tempo, eu estou trabalhando com unidade de medida de tempo, né? Quando eu faço medição da massa de uma pessoa, eu estou trabalhando com unidade de massa. Quando eu faço, quando eu meço, né, quando eu calculo a medida da distância entre duas cidades, eu estou calculando unidade de medida de comprimento. Então, tudo isso é grandeza, né? Então, tudo aquilo que pode ser medido. Então, medir, né, vem do verbo medir, e o que significa medir? Medir é o ato, né? O ato de comparar, certo? Comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe como a gente chama de unidade de medida. Então, por exemplo, quando você vai medir a massa de uma pessoa, você tem que ter um parâmetro para medir a massa daquela pessoa, né? Então, por exemplo, o parâmetro que a gente usa é o quê? É o quilo, né? Então, a pessoa tem quantos quilos, a pessoa tem quantas gramas. Então, a gente usa uma unidade de medida como parâmetro. Então, se eu vou fazer alguma medição, eu tenho que ter um parâmetro de medição, né? Que é o que a gente chama de unidade de medida. Se eu vou medir o tempo, né? Eu tenho que ter um parâmetro. Eu vou medir esse tempo em segundos, em hora, em minutos. Tem que ter um parâmetro para fazer essa medição. Esses parâmetros, né, é o que a gente chama de unidade de medida, certo? Então, a unidade de medida, né, são quantidades específicas de determinadas grandezas físicas, né, e são usadas como padrão para realizar medições. Então, por exemplo, em relação ao tempo, né, a grandeza tempo, eu tenho algumas unidades de medida, por exemplo, como segundo, como minuto, como as horas, anos. Então, quando eu vou fazer alguma medição, eu uso uma dessas unidades de medida para fazer a comparação, né? Eu vou medir o tempo, né? Vou medir em horas, eu vou medir em minuto, eu vou medir em segundo, então tenho que ter uma unidade de medida para fazer essa comparação, certo? Então, por exemplo, né? Um exemplo de grandeza, como a gente viu, eu citei, por exemplo, massa, né? Massa. Então, massa é a grandeza, né? Porque massa ela pode ser medida. Né? Eu posso medir a massa de uma pessoa, posso medir a massa de um objeto. Então, ela pode ser medida. E quando eu vou medir a massa, eu tenho que ter algum parâmetro de medição, né? Que seria a minha unidade de medida. Exemplo de unidade de medida de massa. Eu posso medir em gramas, posso medir em quilogramas, posso medir em toneladas, certo? Etc. Eu posso medir, por exemplo, tem uma unidade de medida que é muito usada na agropecuária, que é o arroba, né? Que é 15 quilos. Então, toda vez que eu vou fazer uma medição, por exemplo, de massa, eu tenho que ter uma unidade de medida definida para fazer essa medição, né? Que é para fazer essa comparação. Beleza? Então, para cada grandeza, eu vou ter as unidades de medidas respectivas. Então, o resultado, né, de uma medição é sempre expresso por um número seguido da unidade de medida que se empregou para realizar a medição. Por exemplo, se eu for me pesar, sei lá, eu tenho 89 o quê? 89 é o número. E depois do número tem que ter unidade de medida. É 89 gramas, é 89 toneladas, é 89 quilos, é 89 horas. Então, veja, não faz sentido ser 89 horas porque eu estou trabalhando com medida de massa. Então, eu tenho que usar a unidade de medida de massa. Beleza? Então, a unidade de medida é o número, né, que deu a minha medição e seguido da unidade de medida correspondente. Tranquilo? Seguindo aqui, ó, por exemplo, né, quando eu vou fazer uma medição de massa, né, vou medir a massa eu vou 80 quilos, 2 horas, está vendo o número, em seguida a unidade de medida. Unidade de medida de comprimento, 10 centímetros, o número e a unidade de medida. 150 ml, né, que dá 150 mililitros, que é a unidade de capacidade. Então, o número seguido da medida. Tranquilo? Então, sempre isso, né, o número e a medição, e a unidade de medida correspondente. Antigamente existiam outras unidades de medida que existem até hoje, né, mas que os povos antigos usavam
então, que podiam... hoje em dia não é muito habitual, né? Hoje em dia a gente usa outras, né? Mas, por exemplo, aqui, vê, eu tenho aqui, ó, que no Antigo Testamento, certo? Da Bíblia, por exemplo, diz que Deus mandou Noé construir uma arca com dimensões de medida em côvados. Então, Deus mandou Noé fazer a arca lá, só que quando ele mandou fazer a arca, não mandou Noé, ó, faz uma arca com 50 metros de altura, com 20 metros de comprimento, não. Porque não existia essas unidades de medidas na época, né? Então, ele mandou fazer, na unidade de medida que eles usavam lá, segundo a Bíblia, né, era o côvado, né? O côvado, o que significa um côvado? Um côvado, ele equivale aproximadamente a 3 palmos, né? Um côvado é 3 palmos. Hoje em dia, 3 palmos convenciona-se que é aproximadamente 66 centímetros, mas pode medir diferente, né? Dependendo do palmo da pessoa, né? Por exemplo, o palmo de uma criança é bem menor que o palmo de um adulto. Mas um côvado é 3 palmos, certo? Então, isso podia dar problema quando fosse fazer a medição. Então, por exemplo, no caso da arca, né, teve que ser os palmos de Adão, né? De Adão não, de Noé, né? Porque se fosse o de outra pessoa, ia dar um pouco diferente. Então, um côvado, né? Antigamente dizia que um côvado ele equivale a 3 palmos, certo? Outros povos que usavam medidas antigas, né? Eram os egípcios, né? Por exemplo, há 4 mil anos atrás, eles tinham como unidade de medida que eles usavam muito uma unidade que se chamava cúbito, né? Cúbito. E o que significa um cúbito? Um cúbito é a distância, certo? Do cotovelo, né? Como você está vendo aqui, do cotovelo de uma pessoa até a ponta do dedo médio. Então, essa distância aí, a gente chama de cúbito. E, novamente, né? Dependendo da pessoa, esse cúbito pode ser diferente, né? Então, fazer a medição, então pode ser que, provavelmente, um cúbito de uma pessoa não é igual ao de outra. A diferença, às vezes, é muito pequena, né? Mas, dependendo da pessoa, pode ser uma diferença grande, e se eu vou fazer vários cúbitos, essas diferenças pequenininhas podem se tornar uma diferença maior. Então, eles tiveram que convencionar, né? Então, o que foi que eles fizeram, né? Como as pessoas têm tamanhos diferentes, o cúbito variava de pessoa para pessoa, então os egípcios, eles resolveram criar um padrão único. Então, eles, por exemplo, eles pegaram o cúbito do faraó, certo? Então, ó, o cúbito é esse aqui, é o tamanho, é a distância do cotovelo para a ponta do dedo médio do faraó. Então, eles pegaram essa distância do cúbito, eles fizeram esse cúbito do faraó, colocaram numa barra de pedra, certo? E padronizaram, pronto. Aí pegaram uma barra de pedra e disseram, isso aqui é um cúbito agora. Então, tudo que eles fossem medir era baseado naquele pedaço de pedra, que correspondia ao cúbito do faraó. Então, vai lá, faz um terreno aí de 20 cúbitos por 30. Então, eles iam lá com aquela pedra e faziam 20, né, para fazer a medição. Beleza? Outra unidade de medida antiga, né, se bem que a jarda hoje ainda é muito utilizada nos Estados Unidos, né, como a gente vê. Mas no século XII, né, em consequência da sua grande utilização, a jarda padrão foi oficializada pelo rei Henrique I da Inglaterra. Então, e o que seria uma jarda? Né? Uma jarda seria a distância a ponta do nariz até a ponta do dedo polegar, né, com o braço esticado. Então, essa distância aqui seria uma jarda. Essa unidade de medida ela era muito usada, né, na Inglaterra pelos alfaiates, né, que é aquele pessoal que faz roupa e tal. Então, eles usavam muito essa unidade de medida. Então, como ele estava sendo muito usado, o rei resolveu padronizar. Ó, oficialmente, uma jarda é essa distância aqui. No mesmo esquema que eles fizeram no Egito, né? Pegou a jarda como sendo a distância do polegar e o dedo, o nariz e o polegar com o braço esticado do rei, né? Aí fizeram uma barra, né? E disseram, ó, esse aqui é o que vale uma jarda. Então, todas as medições que eram feitas em jardas eram baseadas nessa jarda padrão. Tranquilo? Aí, até hoje, a jarda ainda, essa unidade de medida ainda ela é utilizada, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, né, em 1959, né, a jarda ela foi definida em função do metro, porque quando fizeram a jarda, não existia metro, não tinham definido o metro ainda, como a gente vai ver. Mas aí, já em 1959, eles já inventaram o metro, né, já definiram o metro. Então, eles passaram a fazer um padrão. Né? Então, eles definiram a jarda em função do metro. Né? Então, uma jarda, né, hoje, uma jarda, ela equivale a aproximadamente 91,44 centímetros, certo? Ou 0,9144 metros, como a gente vai ver. Outras unidades de medida, nesse caso, estou falando só de unidades de medidas de comprimento, né? Que o pessoal pode usar para medir, né? Principalmente para brincadeira, né? Quando a gente hoje está brincando, a gente mede as coisas em palmo, né? Em pé, faz a barrinha para jogar bola, aí conta 5 pés aí. Tem um passo também, né?
Também tem a jarda, que a gente acabou de ver, a braça, né, que é a distância entre os dois dedos médios, né, a ponta dos dois dedos médios com os braços abertos. Então, o corpo, como você pode ver, ele era muito utilizado, né, para fazer as unidades de medida antigamente. E é o que eles tinham, né? Só que com o tempo, né, com a ciência aí, né, eles começaram a inventar instrumentos de medição e tal, para deixar as coisas mais modernas. Mas antigamente o corpo era muito utilizado para fazer essas unidades de medida de comprimento. Então, seguindo aqui, ó, como a gente viu, né, no século XVII, né, os cientistas apontavam para a necessidade de um novo sistema de medidas que facilitasse a comunicação, né, entre as comunidades científicas, porque justamente de um país para o outro, né, de população de pessoas para pessoas, essas unidades de medida que usavam o corpo, né, elas podiam variar muito de pessoa para pessoa, então não era muito eficaz nesse sentido, né? Então, o que foi que aconteceu, né? Isso desde o século XII os cientistas bateram nessa tecla, né? Mas só lá no século XVIII, com a Revolução Francesa, né, o Iluminismo, que eles inventaram, né, o que a gente chama de sistema métrico decimal, que é quando surgiu o metro, né, unidade de padrão de comprimento, o metro que a gente conhece hoje, né? E o metro vai ter os múltiplos do metro, né, quilômetro, os submúltiplos, né, centímetros, milímetros, mas foi definido uma unidade padrão de comprimento, que hoje é utilizada em todo o mundo, né? Só quem justamente não utiliza são 3 países, e é Estados Unidos, acho que está valendo Mianmar e Libéria, né? Só 3 países não usam esse sistema métrico decimal. Então, todos os países do mundo hoje, quando vai fazer medição de comprimento, né, de distâncias, é baseada no metro, certo? O metro vem da palavra grega metron, né, que significa medir, faz todo sentido, né? Então, como foi que eles definiram o metro? O metro, ele definiu-se o metro como sendo a distância entre o Polo Norte e o Equador, dividido por 10 milhões. Ou seja, ele pegaram a distância, né, do Polo Norte, como eles fizeram isso, né, eu já não sei, né? Pegaram a distância do Polo Norte até a linha do Equador, pegaram essa distância, dividiram por 10 milhões. Então, dividiu essa distância em 10 milhões de partes. Cada parte dessa foi definida como um metro, certo? Foi definida como um metro. Hoje tem definições mais precisas, né, de como se chega nesse metro, mas a ideia inicial, que foi padronizada, foi essa daí. Então, o metro, eles fizeram essa barra, né, uma barra de platina, né, que eles fizeram, disseram, isso aqui tem o tamanho de 1 metro, e tudo que hoje a gente usa para fazer medição é baseado nessa barra que eles fizeram. A barra de platina e irídio, se eu não me engano, que são materiais que é difícil de dilatar. Por isso, ou seja, ele não vai comprimir, né, o material, nem expandir, que é para ter aquele padrãozinho lá. Então, essa barra de platina, né, que foi a oficial, o primeiro metro, ele existe hoje, né, ele tá no Museu de Paris, né, no Museu de Pesos e Medidas, em Paris. E cada país, né, tem a sua cópia, né, que é para fazer as suas réguas e trenas, né. Então, eles usam uma cópia, né, dessa barra de platina que tem em Paris para se basear. É uma barra como se fosse uma dessa aqui da figura, tá vendo? Uma barra de platina, eles fizeram um determinado tamanho, disseram, isso aqui é 1 metro. E todas as medições se baseiam nisso daí, certo? E como a gente vai ver, né, as outras unidades de medida. Então, pronto, como a gente viu, né, aí eles não definiram apenas uma unidade de medida para comprimento, né, para metro. Os cientistas foram mais além, né? Eles estabeleceram, né, unidades de medida padrão para várias grandezas, né, que a gente, para todas as grandezas que a gente usa no nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, quando a grandeza massa, né? Grandeza massa, para medir massa, né? Para medir a massa de uma pessoa, para medir a massa de um objeto, eles estabeleceram uma unidade padrão, que é o quilograma, né? Ou quilo. E também lá nesse mesmo Museu de Paris existe um pedaço, né? Uma barra, um cilindro, né? Como se fosse uma lata, né? De cilindro, só que uma bola maciça de cilindro, e aquela bola tem um determinado peso. Eles disseram que o peso daquele objeto lá é de 1 quilo. E todo o resto, né, deriva dessa daí, se baseando naquilo ali que tem 1 quilo. Então, aquela é a unidade de medida que usa para se comparar, né, com as outras. Para o tempo, né, estabeleceu-se o segundo, né, o tempo já é mais antigo, né, essa unidade de medida do tempo eles já usavam, né, como o segundo como unidade padrão. Corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin. Vê, temperatura, Kelvin, né, é a unidade padrão dos cientistas, mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa o Kelvin, né, a gente usa a temperatura graus Celsius, né, tem o grau Celsius, tem o Fahrenheit e tem o Kelvin. Para o Sistema Internacional de Unidades, o oficial é o Kelvin, né? Mas, por exemplo, no Brasil a gente usa graus Celsius. E tem outras grandezas, né? Mas as outras grandezas, né? Elas são derivadas dessas daqui, né? Então a gente chama que essas grandezas são as grandezas fundamentais, porque não derivam de outras, e outras grandezas que derivam dessas daqui a gente chama de grandezas derivadas. Por exemplo, área, volume, velocidade, aceleração, entre outros. Porque, por exemplo, quando eu vou calcular a área,
eu lembro que unidade de área vai ser o quê? Metro ao quadrado, mas vê, metro ao quadrado é metro vezes metro, ou seja, é uma derivação do metro. Quando eu calculo o volume, unidade de volume metro cúbico, é metro vezes metro vezes metro, é uma derivação do metro. Unidade de velocidade, quando eu calculo velocidade, é o quê? Quilômetros por hora, metros por segundo, certo? Ou seja, é uma derivação de duas unidades, do metro e do segundo. Então, não, ou seja, é um conjunto, né, de unidades. Assim como a aceleração, metro por segundo ao quadrado. É uma derivação das unidades fundamentais. Seguindo aqui, agora sim, né, vamos estudar mais especificamente algumas grandezas, né? Então, por exemplo, a grandeza massa. Vamos ver quais são as unidades de medida de massa. Quais são as unidades de medida de massa? Estabeleceu-se, né, que o quilograma seria o padrão, mas a gente vamos se basear aqui no grama, né? O que seria um grama? Um grama, né, é um quilograma dividido por 1000. Ou eu digo que 1 quilo tem 1000 gramas, certo? Então, eu pego 1 quilograma, divido em 1000 partes, eu vou ter 1 grama. Se eu partir usando o grama aqui como fundamental, como base, a cada, né, se eu aumentar 10 vezes 1 grama, eu vou ter 1 decagrama. Se eu aumentar 100 vezes 1 grama, eu vou ter 1 hectograma. Se eu aumentar 1 grama 1000 vezes, eu vou ter 1 quilograma. Se eu pegar 1 grama e dividir por 10, eu pegar 1 grama e dividir em 10 partes, eu vou ter 1 decigrama. O nome já diz, ó, décima parte de 1 grama. 1 grama dividido por 10, 0,1. Se eu pegar 1 grama e dividir por 100, eu vou ter 1 centigrama. Se eu pegar 1 grama, deu 1 grama, coisa bem pequenininha, né? Se eu dividir 1 grama em 1000 partes, eu vou ter 1 miligrama, certo? Então, quais são, em questão, quando eu estou trabalhando com massa, né? As unidades de medida mais utilizadas, né, são o quilo, né? A gente vê muito falar sempre em quilo, grama e o miligrama, né? Essas outras unidades a gente não usa muito, mas quilograma, grama e miligrama é muito comum a gente escutar no cotidiano. Miligrama, principalmente quando está trabalhando com medicação, né? E existem outras unidades de massa, né? Como, por exemplo, uma bem famosa que é a tonelada, né? Uma tonelada que é 1000 quilos. A cada 1000 quilos eu tenho uma tonelada. Ou seja, quando eu estou calculando massas muito grandes, né? Eu uso, por exemplo, a tonelada. Tem um arroba, como eu comentei antes, né? Que equivale a 15 quilos, que é usado na agropecuária para medir peso de boi, né? De touro, essas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, de novo, né? Quando eu tenho aqui as unidades de medida, né? Então, por exemplo, partindo do grama, né? Ou seja, se eu quiser ir de o quilograma nessa minha escala aqui é a maior unidade, miligrama é a menor. Se eu quero ir de uma unidade maior para uma menor, cada passo que eu der, né, de uma unidade para outra, eu multiplico por 10. Se eu quero ir de uma unidade pequena, né, de uma unidade menor para uma unidade maior, eu divido por 10. Então, por exemplo, quantos gramas tem uma ampola de 100 miligramas? Então, eu quero passar 100 miligramas, certo? Para gramas. Então, eu quero passar de miligrama para grama. Para passar de miligrama para grama, eu tenho que ir de uma unidade menor para uma unidade maior. Quantas vezes? Eu tenho que ir uma vez, tenho que ir 2 vezes, tenho que ir 3 vezes. Então, eu tenho que dividir por 10 3 vezes. Dividir por 10 3 vezes é dividir por 1000, certo? 1, 2, 3, 0 vai dividir por 1000. Então, se eu quero passar de miligrama para grama, eu tenho que dividir por 1000. Então, 100 miligramas dividido por 1000, eu tenho 0,1 gramas. Ou seja, um medicamento, né, que você toma lá, sei lá, de pirona, tem 100 miligramas de determinada substância. Então, quer dizer que, na verdade, ele tem 0,1 gramas, né, dessa substância. Menos que 1 grama, né? Que já é muito pouco. Quantos gramas tem 3,8 quilos? Agora eu quero passar de quilo para grama. Eu quero passar de uma unidade grande para uma unidade menor. De uma maior para uma menor. De quilo para grama são quantos saltos? É 1, 2, 3 saltos. Oi? Esse gráfico tá certo mesmo, esse gráfico tem que, quando for passando de grama para quilograma, tem que dividir? Não, eu passei de miligrama para grama. Ela sempre quer passar de grama para quilograma, ele tá falando isso? Porque aqui no gráfico tá dizendo que quando for de um exemplo, de grama para quilograma, tem que dividir? Isso. Porque, por exemplo, 1 grama é quantos quilograma? 1 grama é 1 grama, 1 grama dividido por 1000, é bem pouquinho quilograma, né? Quilograma é maior que grama. Se tu fosse multiplicar, por exemplo, 1 grama, passa 1 grama para quilograma. Se tu fosse multiplicar por 1000, quer dizer que 1 grama era 1000 quilogramas. Mas não é, né?
O gráfico está correto. Você não se perder. Só você pensar, ó, de uma unidade pequena, né, de uma menor para uma maior, você divide. De uma maior para uma menor, você multiplica. Certo? É só isso. Então, por exemplo, quando você quer passar 3,8 quilos para grama, eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas, né? Então, para passar de quilo para grama, eu vou fazer quantas vezes? 1, 2, 3. Então, para passar de quilo para grama, eu tenho que dar 3 pulos aqui, né? 3 pulos do maior para o menor. Então, eu tenho que multiplicar por 1000. 3,8 quilos vezes 1000, eu tenho 3.800 gramas. De fato, né? 3,8 quilos é 3.800 gramas. Certo? Ah, um bebê nasceu com 3,8 quilos. Ele nasceu com 3.800 gramas. Certo? Vai ficar mais claro. A unidade que eu falei lá, a unidade grande, né? Tonelada, certo? Uma tonelada equivale a 1000 quilos, né? A cada 1000 quilos, eu tenho uma tonelada. A tonelada vai ser usada novamente, né? Quando eu estiver expressando medidas, né, de grandes massas. Por exemplo, uma baleia pesa 3 toneladas, né? Ou seja, pesa 3.000 quilos, né? Um exemplo. Então, ó, quantos quilogramas há em 4,5 toneladas? Ou seja, 4,5 toneladas equivale a quantos gramas? Eu sei que se uma tonelada é 1000 gramas, para eu passar de uma tonelada é 1000 quilos, para eu passar de toneladas para quilo, eu preciso multiplicar por 1000, né? 4,5 toneladas, mais uma tonelada, né? 1000 quilos. Então, 4,5 vezes 1000 dá 4.500, né? Ou, você pode pensar também, né? 4,5 toneladas, né? É 4 toneladas e meia. 4 toneladas é 4.000 quilos, meia tonelada, né? Metade de uma tonelada, metade de 1000 é 500. 500, então 4.000 quilos mais 500 quilos, 4.500 quilos, né? Igual, certo? Outra aqui, um exemplo. Ó, uma cooperativa de carcinicultura. Vocês sabem o que é carcinicultura? Já estudaram? É do curso de vocês, né? Carcinicultura é produção de camarão. Uma produção de camarão é chamada de carcinicultura. Então, por exemplo, uma cooperativa produziu 12,5 toneladas de camarão em um ano. Certo? Eu não sei se eu estou exagerando, enfim, eu botei aqui pelo que eu li, né? Enfim. Uma indústria de pescados firmou parceria para comprar toda a produção desta cooperativa ao preço de R$ 9,50 o quilograma. Então, qual é o valor de venda da produção de camarões? Vê, a empresa, né, a indústria de pescado, vai comprar R$ 9,50 o quilograma. Só que minha produção foi dada em toneladas. Mas aí é só eu converter 12,5 toneladas para quilograma, e cada quilograma eu multiplico por 9,50. Eu vou ter o valor de venda da produção, né? Então, 12,5 toneladas, passando para quilo, né? Lembra, uma tonelada é 1000 quilos, então passar a tonelada para quilo é só multiplicar por 1000. 12,5 vezes 1000, 12,5 toneladas é 12.500 quilos, certo? Mas cada quilo não vai ser vendido por 9,50? Então, 12.500 vezes 9,50 dá quanto? 12.500 vezes 9,50 dá 118.750. Então, nessa situação aqui, né, a cooperativa vai vender a produção dela de camarão e vai faturar 118.750, certo? Um exemplo. Agora, a unidade de medida de capacidade, né? Unidade de capacidade. Unidade de capacidade é o famoso que a gente usa, né? O litro, né? O litro. Eu tenho 1 litro. A cada 10 litros, certo? A cada 10 litros, eu tenho 1 decalitro, certo? A cada 100 litros, eu tenho 1 hectolitro, e a cada 1000 litros, eu tenho 1 quilolitro. Se eu pegar 1 litro e dividir por 10, em 10 partes, eu vou ter 1 decilitro, décima parte, 107ª parte. Se eu pegar 1 litro e dividir em 100 partes, eu vou ter 1 centilitro. E se eu pegar 1 litro e dividir em 1000 partes, eu vou ter 1 mililitro, certo? Unidade de capacidade, nesse caso, qual é a que a gente sempre escuta, o que é que a gente usa muito, né? Litro e mililitro, né? São as mais utilizadas, mas existem outras, né? Essas daqui, né? As maiores que o litro são os múltiplos do litro, as unidades de medida menores que o litro, submúltiplos de litro. A gente vai usar muito o litro e o mililitro. Então, o que é que a gente vai sempre usar? É você saber que 1 litro é 1000 mililitros, certo? E 1 litro cabe 1000 mililitros, certo? 1 litro é 1000 mililitros ou ml, o famoso ml, mililitro. Mililitro, a milésima parte de 1 litro. 1 mililitro é quando você pega 1 litro e divide por 1000, certo? Então, quer dizer que 1 litro cabe 1000
mililitros. Mesma coisa, tá vendo? Agora a escalinha aqui de capacidade, o litro no fundamental. Quando eu quero passar de uma unidade maior para uma menor, eu vou multiplicando por 10. De uma menor para uma maior, eu vou dividindo por 10. Então, por exemplo, eu convertendo 33 centilitros em ml. Quero passar de centilitros para ml. Eu quero passar de uma maior para uma menor. Se eu quero passar de uma maior para uma menor, eu vou ter que multiplicar. Como é só um pulo, eu só vou multiplicar por 10. Então, 33 centilitros em ml, basta pegar 33 e multiplicar por 10, que eu vou ter 330 ml. Eu botei esse exemplo aqui, porque, por exemplo, lá na Europa, vamos ver o fuso, aí eu tomei um refrigerante, aí a unidade de medida não vem em ml não, né? Vem em centilitro. 33 centilitros, que é 330 ml, que é o que mais ou menos é a nossa lata aqui do mesmo tamanho, né? Mesma capacidade. 33 centilitros em ml. E outro exemplo. Você lê 15 copos de 200 ml, 15 copos de 200 ml devem encher um recipiente. Qual deve ser a capacidade mínima desse recipiente? Então, por exemplo, se eu pegar um recipiente de 2 litros, será que eu vou conseguir encher, botar esses 15 copos dentro desse recipiente? Certo? Então, ó, como é que eu faço? Se eu tenho 15 copos de 200 ml, 15 copos de 200 ml, 15 vezes 200 é o quê? 15 vezes 200 dá 3.000. Então, esses 15 copos de 200 ml vai dar um total de 3.000 ml. Como é que eu passo ml para litro? Ó, de ml para litro, como eu sei que 1.000 ml é 1 litro, 3.000 ml é 3 litros. Então, esse recipiente tem que ter, no mínimo, né, 3 litros. De fato, de ml para litro, são 3 pulos, né? 1, 2, 3. Então, eu tenho que dividir por 1.000. Pronto. Um exemplo aqui, ó. Quando você pega um medicamento, ó, aparece aqui, ó, esse medicamento. Esse medicamento aqui é o que eu uso, viu? Isso a Oxidil é para tratamento de calvície hereditária, né? Que é o que eu tenho. Eu comecei a tomar recentemente, fui no dermatologista, aí ela passou para tomar. É um sprayzinho que bota na cabeça. Mas, enfim, aí no medicamento eu não sabia o que significava, viu? Não entendia muito bem. Fui entender quando eu fui estudar para dar essa aula aqui. 50 miligramas por ml, ó. O que significa dizer que esse medicamento, a Loxidil, ele tem 50 miligramas por ml dessa substância aqui, o minoxidil, né? Que é a substância que vai fazer o cabelo voltar, né? E esse remédio, ele tem 50 ml, tá vendo? É um frasco com 50 ml de medicamento e cada ml contém 50 miligramas de minoxidil. Então, o que significa, né? Ó, significa que cada ml, não é? Cada mililitro desse meu remédio, desse meu líquido, né? Ele contém 50 miligramas da substância minoxidil. E eu sei o quê? Eu sei que 1 grama equivale... Acha que tá errado. Aqui é 1.000, viu? Só para... Aqui eu vou escrever errado. 1 grama dividido por 1.000 não dá 1 miligrama, não. Deixa eu ver. Deixa eu entender o que eu fiz aqui. Entendi agora. Pronto. Quando eu pego 1 miligrama, né? 1 miligrama e multiplico por 50, eu vou ter 50 miligramas, né? Então, 50 dividido por 1.000 é equivalente, né? É a mesma coisa que eu pegar 5 e dividir por 100. Dividindo tudo por 10. E 5 dividido por 100 é a mesma coisa que eu fazer 1 dividido por 20. Ou seja, ter 50 miligramas, né? Quer dizer que eu peguei 1 grama, dividi em 20 partes, certo? Dividi em 20 partes e joguei cada parte dessa em 1 ml do medicamento, certo? É a mesma coisa que eu dizer que em 1 ml tem 50 miligramas, certo? É só com outras palavras. Peguei 1 grama do meu medicamento, né, do minoxidil, dividi em 50 partes. Dividi em 1.000 partes, né, peguei 50, é a mesma coisa que ter pegado 1 grama e dividido em 20 partes e jogado no medicamento. Como? É a mesma coisa. Dizer que tem 50 miligramas é a mesma coisa que dizer que tem 1 sobre 20 gramas, né? Ou seja, 1 grama dividido por 20. 1 grama dividido por 20 é a mesma coisa que ter 50 miligramas. Então, como eu tenho 50 miligramas, para cada ml, cada frasco com 50 ml vai ter o quê? 50 miligramas por ml, não são 50 ml? Então, 50 vezes 50, eu vou ter 2.500 miligramas. Passando de miligrama para grama, como a gente viu, é dividido por 1.000, né? 2.500 dividido por 1.000
vai dar 2,5 gramas. Então, quer dizer, só foi um exemplo para ver aqui, que nesse medicamento, né, no frasco todo de 50 ml, dos 50 ml que tem lá no frasco, foram feitos com 2,5 gramas da substância minoxidil, certo? Passando aqui agora para a unidade de medida de comprimento, certo? Unidade de medida de comprimento, que é a medição, né, de distância, medição de tamanho. Ó, para fixar aqui, né? Beleza, mas como é que eu decoro essa ordem aqui? Como é que eu decoro essa ordem aqui? KM, HM, Dan, metro, como é que eu decoro, né? Eu sei que eu tenho, lá no sistema de unidades, né? Qual foi a unidade fundamental que foi feita? Né? Foi o metro, né? Foi o metro. Aí, quando eu pego 10 metros, eu tenho um decammetro, um Dan. Quando eu pego 100 metros, eu tenho um hectômetro, HM. Quando eu pego 1000 metros, ou seja, a cada 1000 metros, eu faço 1 quilômetro, né? KM. Se eu pego 1 metro e divido em 10 partes, eu tenho 1 decímetro, a 10ª parte do metro. Se eu pego 1 metro e divido em 100 partes, eu tenho 1 centímetro, né? A 100ª parte do metro, 1 metro dividido por 100. Se eu pego 1 metro e divido por 1000, eu tenho 1 milímetro, ou 1 milímetro, né? 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes. Cada parte dessa vai ser 1 milímetro, certo? Aí você faz o seguinte, eu percebo aqui, para você decorar a escrita, né? Quando você quiser fazer a conversão. O M não é unidade fundamental? O M é unidade fundamental, né? Então, é quilômetros, hectômetro, decammetro, decímetro, centímetro, milímetro, tudo com metro. Aí o metro é fundamental, né? O metro é fundamental. Aí você pensa que você está com dor de barriga. Quando você está com dor de barriga, é fundamental que você cague, né? É fundamental você cagar. Então, K, certo? K, H, dá. Então, KH dá. Cagada fundamental, desce, melhor, certo? Então, cagada fundamental, desce melhor. KH dá DCM. Então, escreve tudo com metro, né? E fixa isso daqui, certo? Para ficar mais tranquilo. Porque quando você for fazer conversão, é importante saber essa ordem daqui, certo? Mas, no nosso cotidiano, né? Quando a gente faz, de novo, quando a gente escuta, né? Falar sobre unidades de medida, a gente não escuta muito falar em hectômetro, não escuta muito falar em decammetro, nem decímetro. Ou decímetro, né? A gente usa muito falar em metro, quilômetro, centímetro também é muito usado, e o milímetro também. Também é muito usado o milímetro, certo? Mas não tanto como centímetro, metro e quilômetro. Seguindo aqui. Então, como eu falei, né, as unidades de medida mais utilizadas, né, quilômetro, metro e centímetro. E a conversão é sempre a mesma. Para passar de um maior para o menor, multiplicando por 10. Do menor para o maior, dividindo por 10. Então, por exemplo, convertendo 3 hectômetros, né? HM, convertendo 3 hectômetros em centímetro. De hectômetro para centímetro, do maior para o menor. Quantos pulos? 1, 2, 3, 4. Ou seja, multiplicar por 10 4 vezes, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 mil. Então, para passar de hectômetros para centímetros, é multiplicar por 10 mil, né? 3 vezes 10, quantas vezes? 3 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 3 vezes 10 mil. 3 vezes 10 mil, 30 mil. Então, eu digo que 3 hectômetros, ele é equivalente, né? Ele é a mesma coisa que 30 mil centímetros. Assim como convertendo centímetros para metro, 500 centímetros para metro. Centímetro para metro, do menor para o maior. Do menor para o maior, eu tenho que dividir, por 10 quantas vezes? Dividir por 10 uma vez, dividir por 10 duas vezes. Dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100, né? 500 dividido por 10 duas vezes é a mesma coisa que 500 dividido por 100. 500 dividido por 100, 5. Então, 500 centímetros equivale a 5 metros. Às vezes você faz até de cabeça, é só lembrar que 1 metro tem 100 centímetros, né? Se 1 metro tem 100 centímetros, 500 centímetros tem 5 metros, certo? Seguindo. Pronto. Outras unidades de medida de comprimento que se utiliza, né? Por exemplo, a polegada, né? A polegada, ela é muito utilizada para medir tela, né? De telefone, tela de televisão, tela de monitor de computador, né? E uma polegada,
ela equivale, certo, a 2,54 centímetros. Certo? Quando eu calculo, porque eu não botei aqui o desenho, mas quando eu calculo, né, a polegada da televisão, o que significa dizer que uma televisão tem 40 polegadas? Significa que a diagonal da tela dela, a diagonal, esse aqui que eu estou fazendo com o mouse aqui, a diagonal da tela é de 40 polegadas, certo? Ou seja, essa diagonal aqui tem 40 polegadas. Isso é o que significa. A televisão tem tantas polegadas, é a diagonal dela que tem essas polegadas aqui, certo? O palmo, né, utilizado para medir objetos um pouco maiores, um palmo estima-se que tem mais ou menos 22,36 centímetros, mas não é muito usado hoje. Aí tem o palmo, tem o pé. Esse pé aqui não é o pé da gente não, certo? Quer dizer, é o pé da gente mesmo, só que é um pé padrão. Eles definiram um pé padrão. Um pé que corresponde aproximadamente a 30,48 centímetros. Óbvio que o pé vai variar de pessoa para pessoa, mas eles definiram um pé como 30,48 centímetros. E o pé é muito utilizado, por exemplo, quando eles estão calculando a altura de avião, né? Então o avião reporta lá para o central de controle, eu estou a 2.000 pés de altitude, né? Então cada pé 30,48 centímetros, eles fazem lá a conversão. Mas é um dado muito utilizado na aviação. Outra é a jarda, né, que a gente viu, que é utilizada muito nos Estados Unidos, e uma jarda, ela vale cerca de 0,9144 metros, ou 91,44 centímetros. Também tem a légua e a milha, né? Légua era muito utilizada antigamente, né? A gente, fulano vai andar 4 léguas, a distância daqui para a cidade tal é 10 léguas, né? E hoje, né, estima-se que, né, que a légua, ela corresponde a cerca de 4,82 quilômetros. Então, a cada 4,82 quilômetros eu tenho uma légua. Assim como eu também tenho uma milha, né? A milha também é muito utilizada hoje na navegação, né? No cálculo à distância, a navegação é utilizada a milha. E a milha correspondia a 1.000 passos, né? 1.000 passos dados por um centurião. Enfim, usavam muito isso lá na Roma Antiga. Mas, enfim, uma milha hoje é cerca de 1,60 quilômetros. Então, 1,60 quilômetros equivale a uma milha, certo? Então, são outras unidades de medida de comprimento. Aqui eu tenho um exemplo aqui, que é o seguinte, o passo, né? Que eu falei o passo em latim, passos, né? Era uma unidade de medida de comprimento que era muito utilizada no Império Romano, certo? Muito usado no Império Romano. E o passo equivalia, inicialmente, né, à medida aproximada do passo de um legionário. O legionário era como se fosse um militar lá, do soldado romano, né? Então, quando eles iam marchar, né, ou eles iam dando em passo, né? Então, eles utilizavam esse passo, né, desse legionário como unidade de medida, né? Então, o passo, ele era equivalente a 5 pés, né? Ou, de acordo com o atual sistema de unidades, 0,82 metros. Ou seja, o passo aqui que eles davam antigamente, né, eles estimam-se que é hoje 0,82 metros. Então, cada passo era 0,82 metros. Então, nesse contexto, dar 5.000 passos equivale a andar quantos quilômetros, né? Então, se ele dá 5.000 passos, cada passo é 0,82 metros, 5.000 vezes 0,82, 4.100 metros. Então, dar 5.000 passos equivale a andar 4.100 metros. Só que ele quer que essa distância em quilômetros. Então, quanto é 4.100 metros em quilômetros? Lembra que para passar de metro para quilômetro, para passar de metro para quilômetro, tu tem que ir do menor para o maior. Então, tu tem que dividir por 10. Quantas vezes? Tem que dividir por 10 uma, tem que dividir por 10 duas, tem que dividir por 10 três. Dividir por 10 3 vezes é a mesma coisa que dividir por 1.000. Então, passar metro para quilômetro é dividir por 1.000. Então, 4.100 dividido por 1.000, 4,1. Então, 4.100 metros equivale a 4,1 quilômetro. Dar 5.000 passos, nesse contexto aqui, equivale a andar 4,1 quilômetros. E, por último, das unidades de medida que a gente vai estudar agora, é a unidade de medida de tempo, né? Unidade de medida de tempo, que é talvez a mais habitual, né? Que a gente sempre está usando. Eu tenho, né, a hora, o minuto e o segundo, e lembro, né, que, ó, para eu passar de uma unidade, nesse caso aqui, né, mesma coisa, de uma unidade maior, a hora é maior que o minuto, que é maior que o segundo. Só que aqui o sistema não é decimal, certo? E nem o outro, então não é multiplicando por 10. Para passar de hora para minuto, eu multiplico por 60, né? Para passar de minuto por segundo, eu multiplico por 60. Ou seja, do maior para o menor, nesses três, só vale para esses três aqui, porque aqui é outra história. Do maior para o menor, multiplicando por 60. Do menor para o maior, é dividido por 60. Então, um dia, 24 horas, uma semana, 7 dias. Então, tudo isso aqui é unidade de medida de tempo, né? Posso medir o tempo em segundo, em minuto, em hora.
Posso medir o tempo em dia, em semana, em quinzena, em bimestre, em trimestre, quadrimestre, semestre, ano, década, século, milênio, certo? O nosso sistema internacional de unidades, né, ele adota o segundo, né, como unidade padrão, né, como parâmetro para as demais unidades. E ele serve para todo mundo, né? Todo mundo, né, sem exceção aqui no caso, usa o segundo, né, como unidade de medida para marcar tempo, né? Então, em qualquer lugar do mundo, as horas sempre são marcadas da mesma maneira. Mesmo nessas tribos isoladas que não conhecem isso, né? Aí usa o sistema de outro jeito. Mas, assim, cuidado, né? Nunca escreva, né? Pra gente nunca cometer esse erro aqui. 2,50 horas ou 2,5 horas. Não é 2 horas e 50 minutos, certo? Porque o nosso sistema de medidas de tempo não é decimal. Então, 2,50 horas não é 2 horas e 50 minutos. O que é 2,5 horas? 2,5 horas é o quê? É 2 horas mais 0,5 horas. 0,5 é a metade, né? 0,5 significa a metade, significa um meio, né? Então, 0,5 equivale a metade. Então, 2,5 horas é 2 horas e meia. 2 horas mais meia hora. Só que, como uma hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. Então, 2,5 horas é 2 horas e meia. Beleza? Então, vê lá, 2,50 horas. Isso não é 2 horas e 50 minutos. Isso é 2 horas e meia. Outro exemplo. 1,25 horas. Não é 1 hora e 25 minutos, né? 1,25 horas é o quê? É 1 hora mais 0,25 horas. Só que 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Certo? Só que 25 sobre 100, ó, ou 0,25, na forma decimal, na forma de fração, isso significa um quarto, né? 0,25 é um quarto, 25 sobre 100 é um quarto. Então, 0,25 horas, ou 25 sobre 100 horas, é um quarto de hora. E o que é um quarto de hora? Um quarto de hora é pegar 1 hora e dividir por 60. Então, 60 dividido por 4, eu vou ter que um quarto de hora é 15 minutos. Então, 1,25 horas é 1 hora e 15 minutos, certo? Porque 0,25 horas é um quarto de hora. E um quarto de hora é 60 dividido por 4 minutos, é 15 minutos. Beleza? Então, não cometer esse erro, beleza? 1,25 horas não é 1 hora e 25 minutos. 2,50 horas não é 2 horas e 50 minutos. E pronto. A gente vai... Tem outras grandezas, né? A gente estudou só algumas. A gente estudou massa, tempo, comprimento, né? Capacidade. Tem unidade de medida monetária, né? Que é dinheiro. Ou seja, cada país tem a sua moeda, né? No Brasil, qual a unidade de medida que a gente usa para dinheiro? O real. Nos Estados Unidos, qual a unidade de medida que se usa? O dólar. Na Europa, a maior parte dos países usam o euro, né? Então, são unidades de medida monetária. Você consegue fazer a conversão de uma para outra, né? Só que essa conversão aí varia, né? São das poucas grandezas que variam, porque moeda, ela rotaciona, né? Depende da economia, então pode ser que o valor da moeda suba ou decresça de acordo com o contexto que está envolvido. Então, unidade de medida monetária, unidade de medida de informática, né? Que é a capacidade de armazenamento de dados. Quando eu vou calcular a capacidade de armazenamento de dados de um computador, aí eu tenho o quê? Gigabyte, megabyte, kilobyte, byte, terabyte. São unidades de medida que a gente diz que é unidade de medida de informática. E também tem as unidades de medida de área, certo? Também tem as unidades de medida de volume e outras, né? Outras grandezas. A gente vai guardar essas unidades de medida de área e unidade de medida de volume para estudar nas próximas aulas, que a próxima aula é sobre área e depois sobre volume. Então, quando a gente estiver falando sobre área e estiver falando sobre volume, a gente vai focar mais nessas unidades de medidas aqui, tanto de área como de volume. Beleza? Então, encerrei antes do previsto, mas está ótimo, que dá tempo para descansar. Vou postar a aula lá no nosso grupo, né? E é isso. Qualquer dúvida, certo? Vocês podem me contactar, como vocês já sabem. Pessoal, muito obrigado aí pela aula, né? Até a próxima semana. Valeu, viu?